A Igreja celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. O Evangelho que ilumina a nossa celebração é de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Ao celebrar a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, nós fazemos memória do martírio destas duas testemunhas de Cristo. São Pedro, conforme a tradição, sofreu martírio no ano 64, sob o império de Nero. Foi crucificado como Jesus, mas não se achando digno de morrer como mestre, pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Paulo, conforme a tradição, também foi martirizado, ainda sob o regime de Nero, no ano 67. Foi decapitado. Ambos são as testemunhas mais eloquentes de Cristo para nós. São Pedro, um humilde galileu, pescador no mar da Galileia, um dos primeiros a serem chamados por Jesus para segui-lo. São Paulo, um fariseu, um homem que conhecia a lei e a tradição de Israel, que ardia de zelo pela lei do Senhor, a tal ponto que perseguia os cristãos no intuito de prendê-los e matá-los. Alcançado por Cristo, a caminho de Damasco, tornou-se apóstolo, responsável por fazer chegar aos pagãos a boa notícia do Evangelho. O texto do Evangelho que lemos nos fala da conversa de Jesus com os discípulos. Jesus já estava com eles há um tempo, e por isso Jesus lhes pergunta: o que dizem as pessoas a meu respeito? E as pessoas do tempo de Jesus comentavam muito a respeito dele. Para algumas ele era um homem, era um possuído pelo demônio, para outros estava fora de si. Mas para a grande maioria, Jesus não passava de um profeta, mais um dos profetas. Não contente com a resposta dos discípulos, Jesus lhes pergunta: e para vocês, quem eu sou? E Pedro, tomando a palavra, faz a mais bela profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele não é só um profeta. Ele não é nem sequer somente o Messias. Ele é o Filho de Deus. É aquele que tem poder para acalmar o mar e para fazer com que o vento cesse. É aquele que tem o poder de restituir a vida àqueles que estão mortos. É aquele cuja palavra até os demônios obedecem. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A resposta de Pedro deixa Jesus extremamente impressionado. É como se fosse o sinal que Jesus precisava para dar-se conta de que cumpria a missão que lhe fora confiada pelo Pai. Feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu, Simão, Simão na língua hebraica significa aquele que ouve, tu és Pedro, tu és pedra na minha construção, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Graças à sua profissão de fé, Pedro torna-se para nós exemplo. Apesar de ser um homem com todos os limites, como qualquer um de nós possui, Pedro é o garante da fé. A sua profissão é o sinal, é o termômetro da fé. A sua profissão é o critério
para se medir a verdadeira fé, a fé do discípulo que escuta e segue Jesus. E é esta fé que constrói a igreja. Na sua carta, São Pedro vai dizer que todos nós somos como pedras vivas nesta construção. Todos nós somos chamados a professar esta fé. Não só com os lábios, com a boca, mas a testemunhá-la com a nossa vida. Dizendo ao mundo que aquele em que nós cremos não é um fantasma, não é um personagem do passado. Aquele em que nós cremos é o Cristo, Filho de Deus vivo, que veio dar a vida por nós. É aquele que nos ama a ponto de dar a vida por amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.